Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Fernando Horta, historiador, professor, está sempre com a gente aqui às segundas no Bom para Todos. Bom para Todos, eu errando o nome do programa. Fernando, como você está? Tudo bem? Tudo bom, Thalita? Comigo tudo tranquilo. Meio chocado, aliás, muito chocado com essa cena, né? Essa cena é por demais bizarra. Que bom que nós tivemos uma pessoa com lugar de fala, com competência para falar sobre isso, aquele comunicador, mas é bom não deixar passar, né? Eu fiquei desconcertada com essa cena, realmente, porque além de tudo que o Ivan disse, realmente é desrespeitoso, não existe intimidade nenhuma que te permita fazer algo desse tipo. Eu fiquei chocada porque Michele Bolsonaro tratou com muita naturalidade isso, né? E ela diz que ama ver a amiga ali, a deputada, sem a prótese. Qual é o objetivo? Qual é? Eu não consigo entender essa cena, assim, eu fiquei chocada, porque é bizarro, não tem outra palavra, é bizarro. Tem uma relação de poder entre as duas ali, né, Thalita? Tem uma relação de poder, quer dizer, ela é deputada, mulher, deputada, e ela aceita cumprir uma ordem da Michele Bolsonaro que não é, né? É uma ordem profundamente, como ele disse ali, né? Incomoda a pessoa, não há necessidade de fazer aquilo. Né? Mas foi muito claro ali que existe uma relação de poder entre as duas e a Michele Bolsonaro está demonstrando esse poder. Agora você vai tirar sua prótese, vai se mostrar, né, da forma mais nua e crua que você puder colocar. Isso é muito ruim. Quem é professor, eu sou professor, a gente trata com alunos que muitas vezes usam próteses no seu dia a dia, e uma das coisas mais brutais que você pode fazer é exatamente fazer aquela pessoa se desnudar, porque é isso que aconteceu, né? É como se você estivesse pedindo para uma pessoa tirar as calças, tirar a camisa, tirar a roupa, né? Porque você quer que ela mostre alguma coisa que te é interessante, e isso a própria pessoa, a própria deputada demonstrou que estava chateada ali, dizendo claramente, eu não me acostumo nunca quando ela faz isso, né? Talvez ela mesma diz, eu devia ter vindo sem prótese, que do tipo, a violência contra mim é tão grande, né? Que eu já vou tirar essa prótese mesmo, porque não, né, isso é muito ruim, não interessa o que aconteça. Agora, isso mostra, primeiro, essa relação de poder, que é muito característica dos Bolsonaro, né? Os Bolsonaro, eles não têm uma relação de cumplicidade, mas uma relação de submissão com as pessoas que o cercam, todos têm que ser submissos a eles. E segundo, tem essa condição do tipo de política que o bolsonarismo faz, né? De estar colocando ele sempre como uma espécie de herói que está sempre suportando todos os pesos do mundo, vivendo todos os problemas e sobrevivendo a tudo isso. E esse é um pouco da narrativa que eles constroem, que eles criam sobre eles. Então havia ali a necessidade dessa construção, isso tudo feito por uma pessoa que infelizmente parece que perdeu o senso de humanidade em algum lugar, que é a ex-primeira-dama. É um constrangimento e, pelo que ela diz, não é a primeira vez que isso acontece, né? Eu não me acostumo a ela fazer esse pedido toda vez, então não é a primeira vez que acontece. É um constrangimento enorme. Vamos para a próxima notícia. Vamos comentar cenário internacional. Eu quero falar mais uma vez sobre isso com você, né? A gente já vem discutindo um pouquinho sobre essa questão internacional, Fernando, por conta das várias viagens de Lula, várias viagens internacionais. Ele tem feito críticas, né, à União Europeia. A gente tem falado aqui sobre esse acordo Mercosul-União Europeia, inclusive. Dessa vez ele criticou também a ONU, a organização, né, a governança mundial que é feita pela ONU, e falou sobre o protagonismo no Brasil. Aliás, o Brasil assume a presidência do G20 no próximo ano, né, e ele quer botar todas essas questões em pauta, em discussão ali pelo G20 também. Então, assim, mais uma vez, como você está vendo esse posicionamento internacional do Brasil com a figura de Lula à frente, e o que esperar diante dessas provocações que Lula tem feito? Então, houve uma mudança muito grande na agenda política do presidente nas últimas semanas. Né? Ele deixou de falar sobre Ucrânia e Rússia, inclusive deixou de se colocar na condição de quem iria resolver essas questões, e está muito mais focado na questão regional, está muito mais focado no processo de integração entre o Mercosul e, obviamente, os acordos que existem com a União Europeia. Então, isso eu acho que é uma resposta
ao fato de que não se avançou muito nas propostas que o presidente tinha para a questão da paz na Ucrânia. Nas últimas vezes que ele tratou isso, o presidente Putin, inclusive, disse que não era possível se encontrar paz daquela forma. Logo em seguida, o Zelensky disse que não precisava de nenhum mediador para a paz. Então, meio que os sinais diplomáticos deixaram muito claro ao presidente ali que havia alguma questão a ser mudada de rota. Então, o presidente continuou utilizando o seu espaço, agora dentro, obviamente, dessa premissa das transformações climáticas, que, por sinal, hoje um dos representantes norte-americanos respondeu ao presidente Lula dizendo que os Estados Unidos não têm nenhum interesse, nem vão pagar nenhum tipo de valor a título de indenização dessas questões climáticas para países pobres, né? Que era uma questão que o presidente Lula vinha tocando a todo momento, inclusive falou disso em Paris, né? E agora os Estados Unidos elevaram a situação e disseram que não vão fazer isso, junto com o fato de terem botado novamente o dedo, apontado o dedo para a China, dizendo que a China tem que começar a fazer mais esforços do que já tem feito e não pode se esconder. Então, há uma guerra aí de imputação de responsabilidade sobre essa questão climática. E enquanto o mundo inteiro, de alguma maneira, está buscando apontar o dedo uns para os outros, o presidente Lula tem chamado a atenção de que não interessa quem são os culpados, é necessário se parar o que está acontecendo. Essa semana, na China, nós tivemos, por exemplo, quase 50 graus ou 52 graus numa cidade da China. Na Europa, nós estamos vivendo um calor absurdo no sul da Europa, mais de 40 graus, que para a região é algo que eles nunca experimentaram. E, de alguma maneira, o único líder internacional que está efetivamente buscando soluções práticas para isso é o presidente Lula. Então, é importante que ele siga fazendo isso, mas é mais importante a gente perceber essa correção de rumos que ele fez na sua atuação da política externa. Não mais falo pela paz, não mais fala, claro que esses valores estão sempre ali presentes, mas não há mais aquele engajamento explícito, mas agora há um engajamento para a região, especialmente também porque o Brasil se tornou presidente do Mercosul. Então o presidente vai muito bem nessa agenda internacional, que é uma agenda que ele gosta, que ele se sente bem, e mais, viu, Thalita? Que é um dos poucos líderes internacionais que tem legitimidade para postular o que ele está postulando. Então, precisamos cada vez mais que o presidente faça isso, viu? Em relação, inclusive, à guerra na Ucrânia, ele fez uma crítica ao Conselho de Segurança da ONU também, não foi? Então, assim, ele não tem mais aquele discurso de ser esse agente da paz, mas ele continua criticando a forma como os outros países estão lidando com essa guerra. Sim, sim, ele sempre deixa muito claro que e quando eu falo ele, o Brasil estaria em condições de fazer essa mediação, mas desde que fosse uma mediação real, que se buscasse a paz e não que se ficasse simplesmente enxugando gelo, que é o que ele diz ali, que as grandes nações não estão interessadas efetivamente em paz. Ele já disse isso, ele em determinado momento disse que a Rússia era responsável pelo conflito, depois ele foi dizer que a Ucrânia era responsável pelo conflito, enfim, ele tem defendido que são múltiplos os responsáveis por esse conflito e que deveriam ser também múltiplos os atores que buscassem resolver esse conflito ou pelo menos atingir um movimento de paz para que as coisas parassem. Infelizmente, o presidente é ignorado nessa situação. Não é, vamos dizer assim, uma novidade nisso. A guerra Rússia e Ucrânia não é uma guerra europeia, como deixou transparecer ali a representante da União Europeia. Ela é uma guerra que vai marcar necessariamente uma mudança geopolítica muito forte, quer dizer, aquele eixo do Atlântico Norte que tinha mandado no mundo em todo o século XIX, século XX, ele está se transformando, ele está se transladando em direção ao Oriente, especificamente ali alguma coisa entre China e Índia, né? E o que o presidente vem fazendo é exatamente se colocar nesse processo como um mediador nessa transformação, pedindo que as coisas sejam cada vez mais levadas em ponto de paz e não em ponto de guerra, porque o presidente Lula está percebendo que o cenário internacional não está muito airoso, não, Thalita. Fernando, sobre o acordo Mercosul-União Europeia, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, né? E esse impasse continua. Lula, inclusive, falou, a gente está tentando acertar ali as cláusulas para poder fechar esse acordo. Você vê possibilidade disso acontecer diante dessas discussões? Não, o acordo pode ser fechado em cima de amenidades, Thalita, entendeu? Nós vamos fazer amenidades aqui, vamos discutir o acordo sobre
documentos, um acordo sobre política de recebimento de estudantes, sobre troca de informações, mas o centro do acordo, que é exatamente a questão dos mercados de produtos primários que o Mercosul teria para vender para a União Europeia e de serviços que a União Europeia quer que se abra na América Latina, em especial no Brasil, esses são pontos que não há como avançar, não há negociação nisso, né? E claro que a função dos líderes, especialmente do presidente Lula, é sempre dizer que está tentando negociar, estamos tentando avançar, mas em realidade, todo mundo que estuda isso com um pouco de afinco diz claramente que não há como avançar disso, né? A menos que um dos dois lados ceda necessariamente em interesses muito profundos, esse é um assunto que vai ficar ali colocado. É bom que o Brasil avance em outras questões menores, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de um grande acordo resolver essas questões, que são questões dos dois grupos. Quer dizer, o Brasil sobre suas compras públicas e, obviamente, da forma como trata as questões de serviços na América Latina, e a União Europeia, especificamente a França, não abre mão de proteger os seus produtores agrícolas e o seu mercado de agroprodução, porque entende que isso é, na realidade, uma questão de defesa, uma questão essencial para a própria sobrevivência desse país. Então não há como avançar nisso e nós devemos colocar isso na cabeça. Pode ser um acordo muito bom, que a gente vai tratar de amenidades, mas esses assuntos não vão avançar, não. Eu vejo essas fotos, essas imagens, né, que a gente está rodando do encontro da União Europeia, Mercosul, e me fica claro o abismo em que a gente estava nesses últimos 4 anos em relação à figura internacional do Brasil, né? Então, hoje a gente tem, inclusive, a presidenta da União Europeia falando sobre esse evento histórico que é a participação do Brasil nesse encontro e de Lula. Qual o peso que você coloca nessas participações que Lula tem feito internacionalmente, Fernando? Olha, Thalita, eu acho que o peso a gente tem que medir é pelo que ela falou, quer dizer, nos últimos 8 anos o Brasil esteve ausente dos fóruns internacionais. Isso é um peso muito grande. Nós perdemos 8 anos de vida diplomática mais assertiva no cenário internacional, por conta, seja da fraca atuação de Michel Temer, seja efetivamente do governo desastroso de Jair Bolsonaro. Então, é importante que a gente compreenda o que isso significa e, como ela mesma colocou, né, num momento em que o mundo mudou muito, quer dizer, não foram 8 anos de calmaria em que, né, você poderia trocar informações aqui e acolá, não. Foram 8 anos onde nós vivenciamos uma pandemia, onde nós estamos vendo uma transição geopolítica, onde a Europa voltou a experimentar guerras, quer dizer, nós estamos, sim, o mundo estava carente do Brasil, especialmente na questão do meio ambiente, porque todo mundo sabe que não se assina acordos sobre meio ambiente no mundo sem a presença do Brasil. O Brasil, pela região amazônica, pela sua importância, mas também por outros biomas, como Cerrado, como Mata Atlântica, ele se torna um ator internacional essencial nesses acordos sobre clima, nesses acordos sobre a mudança climática e preservação, né? E nesses 8 anos, nós vimos exatamente essas questões se degradarem a ponto do último relatório da ONU dizer que se nós não mudarmos nada até 2025, estaremos entrando num ponto de não retorno, ou seja, depois de 2025 não adianta a gente tentar mudar, porque o planeta necessariamente não vai ter condições de se reorganizar, pelo menos não ao que como a gente conhece de ciência hoje. Então, o mundo estava sentindo falta do Brasil, e que bom que o presidente recoloca isso lá, e que bom que ele reajusta a sua linha de ação internacional para essas questões centrais, onde a legitimidade existe e é reconhecida internacionalmente, né? Então o presidente não faz esforço nesse momento para fazer o Brasil passar um papel bonito, né? Já é bom para o nosso ego ter um presidente que é chamado para cantar junto com banda de rock em Paris, né? Agora, quando ele resolve falar sobre coisas que nós já temos uma legitimidade, aí dá mais gosto da gente voltar a ser brasileiro, e acho que o presidente retoma uma coisa que a gente jamais deveria ter perdido. Não interessa o que esteja acontecendo, Thalita, o mundo precisa do Brasil nas questões ambientais. A gente tem um presidente que participa de evento em Paris musical, a gente tem um ministro da Fazenda que toca violão muito bem, né? Também mostrou aquela palhinha ali. De improviso, né, Thalita? De improviso sendo pedido ali na hora. Se você me pedisse agora para fazer uma coisa de improviso, eu ia dizer que não, obrigado, Thalita, não quero, não. Imagina, é muito, sabe? É muita confiança. Sim, mas apareceram com o violão lá para ele, né? Se eu apareço com o instrumento aí, não tem como fugir.
Aí você toca um pandeiro. Eu vou fugir porque eu não toco nem bolinha na água, Eu Thalita. também Aqui não. Eu também não. não, muito ruim. Não tenho esse talento. Fernando, ponto alto da semana aqui no país. Aqui no país, eu tenho a impressão que nós vamos ter que ver essa reforma ministerial que está sendo organizada aí, né? Há um zum em Brasília de que haverá uma série de mudanças nos ministérios, né? Pessoas vão sair de um ministério e irem para outros, há uma série de renegociações, coisas que o presidente tem de alguma maneira tentado normalizar, dizendo que não iria fazer, mas parece que não vai ter como fugir disso. Quer dizer, Arthur Lira e o Centrão, de alguma maneira, cobram a fatura daquele trabalho que foi feito ali na aprovação do marco tributário, como nós vimos. Então, a gente vai ter que ver nessa dança de cadeiras quem efetivamente vai ser contemplado e quem está, em grande medida, ali na condição para ser enfraquecido. E aí a notícia é que parece que o Partido dos Trabalhadores deve ser o partido que vai perder espaço no governo nessa situação, né? E isso tudo vai ver como é que isso joga dentro da percepção desses atores a respeito dos caminhos do governo Lula, né? Então a gente tem que ficar de olho como é que essas cadeiras vão andar, como é que isso vai mudar, porque eu tenho dito sempre que há uma questão pedagógica do fazer política, né? Dizer com quem você está andando é também dizer quais os valores que me interessam, que as pessoas repliquem e me conheçam por esses valores. Então, essa reforma tem a nos dizer muito a respeito dos próximos anos do governo Lula. Quais são as suas apostas em relação a essa dança de cadeiras? Olha, eu acho que o Centrão deve aumentar muito o seu espaço, né? Coisas que a gente imaginava que não poderiam ser mexidas deve acontecer. Tem gente falando aí Ministério das Comunicações, Ministério dos Esportes, tem gente querendo o Ministério da Saúde, se não diretamente a ministra Nízia, que parece que é intocada com méritos, diga-se de passagem, uma ministra muito técnica e tem feito um trabalho muito correto e tem a legitimidade e o apoio de todos no Ministério, mas parece que alguns cargos em segunda instância, ali, em segundo grau, ali teriam já sido disponibilizados. E a gente tem que ver também para onde é que vai a Caixa Econômica Federal, que também está nesse bolo. Quer dizer, há uma série de negociações que estão sendo tomadas, estão sendo feitas ali. É óbvio que o presidente tem que voltar ao Brasil para bater esse martelo, mas essa reforma que o presidente em algum momento tentou dizer que não iria acontecer, parece que cada vez mais é inevitável, né? E a gente tem que começar a perceber isso. Nós temos uma fatura a acertar com o Centrão e Arthur Lira não faz absolutamente nada que não seja necessariamente com um retorno muito bem claro, muito bem estabelecido. Vamos ficar de olho. No cenário internacional, ponto alto. Nós temos dois problemas internacionais para a gente ficar de olho aí durante a semana. O primeiro é ver como é que a Rússia vai reagir ao ataque que se fez de ontem para hoje à ponte que liga a Rússia à Crimeia, quer dizer, a ponte do outro lado do território ucraniano. Isso que é interessante, não é a mais próxima, mas do outro lado do território ucraniano, foi atacado na noite passada, morreram 2 civis russos. Os russos provavelmente não vão deixar isso barato, porque esse processo parece que está entrando num crescimento, né? E vamos ver como é que os russos vão reagir a essa situação. Quer dizer, a coisa já não está muito boa na região e você ainda tem esse tipo de situação. E outro problema que a gente tem que ficar de olho é a política interna de Israel, que vem chocando um pouco o Oriente Médio. Israel está num processo de recrudescimento da extrema-direita, como aliás no mundo inteiro, né? O Vox está ganhando ou tendo vantagem junto com o PP na Espanha, na Itália nós estamos tendo isso, mas em Israel parece que está chegando a capacidade de transformar a constituição daquele país, e muitas pessoas estão dizendo que se essas reformas que o Netanyahu está tentando implementar forem colocadas, talvez não se possa mais chamar Israel de democracia. E isso tem um peso muito grande na consubstanciação da política da região, Thalita, porque quer se queira, quer não, Israel é um agente ou de pacificação ou de agitação em todo aquele sistema político que está ali estabelecido, e a gente não sabe muito bem qual é o caminho que Netanyahu vai levar, cada vez mais agressivo, cada vez mais radicalizando o seu discurso, cada vez mais se colocando contra qualquer tipo de acordo com os palestinos, e cada vez mais isso tudo vem chocando, inclusive as comunidades de judeus que entendem que a solução de 2 estados e paz é necessário para o desenvolvimento da região. A gente tem que ficar de olho no que vai acontecer por lá.
Ficaremos. Fernando, sempre ótimo te ter por aqui. Muito obrigada pela participação. Boa semana para você e até segunda. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e vamos que vamos aproveitar o presidente Lula aí viajando. Um belo dia ele podia nos convidar, né, Thalita? A gente fazer o Bom para Todos de lá. Já pensou direto ali da cúpula? Ia ser legal, né? Eu topo, eu vou de mala se você quiser. Combinado. Eu ficaria feliz dele estar aqui com a gente também, não é? A gente faz uma entrevista aqui no Bom para Todos com o presidente Lula. Vamos fazer um convite. Acho que vou pegar o telefone e dar uma ligadinha para ele, então. Faça isso. Grande abraço. Beijo, Fernando. Tchau, tchau. Fernando Horta, historiador e professor aqui com a gente, sempre às segundas, batendo papo, nos ajudando a entender cenário político brasileiro e chamando atenção para os principais pontos no cenário nacional e internacional para a gente ficar ligado, tá certo?